Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à disciplina de Química Inorgânica. E na aula de hoje nós iremos trabalhar o tema de ácidos e bases duros e moles, teoria de Pearson. Vocês já conhecem, já estudaram nas disciplinas anteriores as teorias de ácido e base propostas por Arrhenius, por Bronsted e Lewis. Essas teorias elas são classificatórias, ou seja, elas classificam as espécies em ácidas e básicas. A teoria de Pearson ela explica por que algumas espécies preferem se ligar a outras, tornando a ligação mais estável, mais forte. É o que veremos na aula de hoje. Podemos ver como exemplo, aqui nós temos o ferro mais 3, reagindo com um haleto e produzindo um complexo de ferro FeX, onde X é um haleto orgânico, flúor, cloro, bromo e iodo. A outra espécie, nós pegarmos outra reação análoga, nós temos o mercúrio mais 2 reagindo com o haleto em meio aquoso, produzindo um complexo também de mercúrio. Iremos, no caso, produzir uma constante de equilíbrio, onde essa constante de equilíbrio, e você já sabe, que é resultado do produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes. Enquanto maior essa constante, mais produto será formado, ou seja, a reação direta ela é favorecida. Então nós podemos pegar o log de K, que é igual ao pKa, e verificar qual dessas espécies tem maiores pKa. E nós observamos que o ferro mais 3, quando reagir diante de flúor, cloro, bromo e iodo, a pKa é 6, enquanto que o iodeto praticamente não se forma. Se nós pegarmos o Hg+, observa-se que é o contrário do ferro, ou seja, o maior pKa, ou seja, o maior produto formado é 12,9 para o iodeto e menor para o flúor. Então, o que isso quer dizer? Que essas espécies elas têm uma preferência quando comparado com os haletos. Então, já se sabia que essas espécies elas podem ser classificadas ou reunidas em dois grupos: os cátions de classe A e os cátions de classe B. Nesses cátions de classe A são constituídos por cátions leves do bloco S ou B, cátions do primeiro período de transição, lantanídeos e actinídeos. Essas espécies elas preferem se ligar ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Se nós pegarmos a família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, a preferência de ligação é o flúor. Por outro lado, se a gente pegar a família do oxigênio, observa-se que tem uma maior tendência a se ligar de forma mais forte ao oxigênio. O mesmo acontece com a família lá do nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Observa-se que com o nitrogênio as ligações são mais efetivas e fortes. À medida que se desce no grupo, observa-se que não há uma prioridade de ligação. Os cátions de classe B são constituídos por cátions mais pesados do bloco D, telúrio, polônio, chumbo, tálio. Esses grupos eles têm uma tendência contrária a se ligar, ou seja, eles se ligam mais fortemente com o iodo, o telúrio e o antimônio. Então, essas espécies elas têm uma preferência de ligação por esses íons tamanhos maiores à medida que se desce nessas famílias. Pearson cria essa teoria através de artigos que ele publica em 1963. Já se sabia, já se conhecia as outras teorias de Arrhenius, de Bronsted e Lewis. Então, ele classifica os ácidos e essas bases em compostos duros e compostos moles ou macios. Esses compostos duros, eles são aquelas espécies que são pouco polarizáveis, possuem um raio pequeno, mais eletronegatividade, ou seja, maior eletronegatividade, elevada carga nuclear efetiva, isso para o cátion, e baixa carga negativa no ânion. Então, por que os compostos eles são polarizáveis? Ou seja, quando a espécie possui um raio pequeno e uma eletronegatividade elevada,
ou uma carga que resulta em uma carga nuclear elevada, essa nuvem eletrônica, esses elétrons, estão efetivamente mais presos ao núcleo, sendo difícil ser deformada a nuvem eletrônica com a interação da ligação de outro íon. Então, essa carga nuclear efetiva elevada possibilita que a nuvem eletrônica seja pouco polarizável, ou seja, ela está bem presa ao núcleo, pois o núcleo exerce uma força atrativa em relação aos elétrons, prendendo esses elétrons ao seu núcleo, com essa força atrativa. Isso resulta em íons pouco polarizáveis. Então, esses íons que apresentam essas características de possuir raio pequeno, alta eletronegatividade, elevada carga nuclear efetiva e baixa carga negativa no caso dos ânions, isso possibilita essa nuvem eletrônica ser pouco deformável quanto à interação com outra. Esses íons eles podem ser como, por exemplo, o íon H+, o ferro H+, o alumínio +3, a água, no caso o seu ciclo ativo como o oxigênio, os óxidos, os fluoretos, por exemplo, e os alcóxidos, e são bases. Então, todos esses íons, eles são pequenos, no caso do H+, H+ é um íon muito pequeno. O ferro é um íon que tem um raio também pequeno com uma carga elevada. O alumínio também tem um raio pequeno com carga elevada. A água, no caso, tem como seu ciclo ativo o oxigênio, com pares de elétrons disponíveis para se ligar, por isso é uma base de Lewis. O oxigênio é um átomo altamente eletronegativo. Então, ele prende mais a nuvem eletrônica atraída pelo núcleo do oxigênio. Da mesma forma, os óxidos. Os óxidos, além de ser o oxigênio ser um elemento eletronegativo, ele tem uma carga negativa. Então, essa carga negativa ele aumenta a densidade eletrônica atraída pelo núcleo. Então, nesse caso, é menos polarizável. O mesmo acontece com o flúor, pois o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, nesse caso, a carga nuclear efetiva é bem alta, prendendo em si essa nuvem eletrônica e não possibilitando ela ser deformada ou atraída por outros íons. Os compostos moles ou macios, eles apresentam característica contrária dos compostos duros. Apresentam raio grande, menos eletronegativo, baixa carga nuclear efetiva, baixa carga positiva e elevada carga negativa no caso dos ânions. Quais exemplos desses íons? Nós temos o cobre mais, a prata mais, o chumbo +2, o ouro mais. São íons de elementos de transição, ou seja, no meio da tabela, que apresentam cargas muito baixas e raios muito grandes. Da mesma forma, com as fosfinas, no caso das bases, o sulfeto, o iodeto, que são íons grandes, negativos ou neutros, no caso da fosfina, mas que apresentam um raio muito grande. Então, esses raios apresentam baixa carga nuclear efetiva, o que prende muito pouco a nuvem eletrônica, atrai para si muito pouco a nuvem eletrônica, então eles são muito polarizáveis, ou seja, essa nuvem eletrônica ela se deforma com maior facilidade. Bom, eu costumo fazer uma analogia, uma espécie pouco polarizada. Uma espécie pouco polarizada, eu imagino, que seria uma esfera. Então, o fato dela ser rígida, ela se deforma, tem muita dificuldade de se deformar. Então, essas espécies pouco polarizáveis, a sua nuvem eletrônica ela se deforma, tem muita dificuldade para se deformar. Por quê? Porque está muito presa ao núcleo, sobre a ação do núcleo ou uma alta eletronegatividade. Já um composto mole ou macio, ele se deforma com facilidade. Se a gente comparar com uma esfera, por exemplo, de uma bolinha macia, ela é possível de deformar. Então é mais fácil de deformar. Essas espécies elas são comparáveis a essa nuvem eletrônica, ela pode se deformar com facilidade a partir da ação de outros íons que estão próximos, ou ao formar a ligação. Então, nesse caso, eles são classificados como compostos moles ou macios. Se a gente pegar, por exemplo, o boro com ligantes diferentes, nesse caso aqui, o hidrogênio, e um outro átomo de boro trocando os ligantes por flúor, a gente observa que eles podem ser classificados
em duros e moles, mesmo sendo a mesma espécie, sendo influenciado pelo ligante. Já a gente pegar o flúor é um elemento muito eletronegativo, então ele atrai para si a nuvem eletrônica, né? Deixando o boro com uma certa deficiência da nuvem eletrônica. Isso através do efeito indutivo que é causado pelo flúor. Nesse caso, esse átomo de boro ele é considerado como mais duro do que o átomo de boro, tendo como ligantes o hidrogênio, que não tem tanta ação sobre os elétrons. Então, nesse caso, o átomo de boro ele é um ácido, né, de Lewis, porque possui subnível P vazios para receber os pares de elétrons vindo do ligante de outro ligante, ou seja, da base de Lewis. Ele é um ácido de Lewis e recebe pares de elétrons. Então, nesse caso, nós podemos generalizar e dizer que grupos retiradores de densidade eletrônica, que é o caso do flúor, devido à sua forte eletronegatividade e atrai para si os pares de elétrons da ligação com boro, eles aumentam a dureza. Enquanto grupos que são doadores, ou seja, são átomos que têm pouca eletronegatividade ou baixa eletronegatividade, eles doam esses pares de elétrons, ou seja, essa densidade eletrônica, ou seja, ele tem pouca ação sobre o par de elétrons. Nesse caso, ele aumenta a moleza ou a maciez do composto, que é no caso aqui do hidrogênio, devido à sua baixa eletronegatividade. Bom, então, é comum encontrar nos livros tabelas que relacionam as espécies e classificam essas espécies de cátions e ânions em ácidos duros, ácidos de fronteira ou ácidos macios. Então, eu tenho uma tabela onde eu demonstro para vocês os principais ácidos duros, moles e o de fronteira. Os ácidos duros, o H+, os metais alcalinos com carga +1, metais alcalinos terrosos com carga +2, que é o caso do magnésio, do cálcio, metais com carga maior que 3, ou seja, o manganês, o cromo, ferro, nióbio, níquel e etc. Ou seja, com cargas elevadas, raios relativamente pequenos com cargas muito elevadas, com os elementos de transição, por exemplo, da primeira série de transição, eles apresentam as características, ou seja, cargas elevadas com raio relativamente pequeno em relação aos demais da família. Íons da família dos lantanídeos e actinídeos, por exemplo, európio, lantânio, itérbio, urânio e etc., com cargas elevadas. Halogênios com carga maior do que 5, por exemplo, o cloreto, o BrO4, os iodatos, os percloratos. Boro, ligado a grupos retiradores, como eu expliquei anteriormente, ou seja, grupos que, através do efeito indutivo, são muito eletronegativos e atraem para si a nuvem eletrônica do composto. Então, nesse caso, eles ficam com uma certa deficiência e, portanto, aumenta a dureza. O cloreto de boro, os hidróxidos de boros e etc. Compostos de alumínio, devido à sua alta carga e raio pequeno. O N3, o fósforo, os íons, os cátions, fósforo +3, P5, arsênio +3 e arsênio 5. Todos eles são classificados como os ácidos duros. Os ácidos de fronteiras são os metais da primeira série de transição, com carga 2, o ródio, o irídio, os carbocátions, ou seja, os radicais orgânicos com sítios positivos, o SN, o chumbo, o NO+, o SO2, o antimônio e o bismuto. Todos eles são classificados como de fronteira, são intermediários entre duros e moles. Enquanto que os moles têm características contrárias dos ácidos duros, ou seja, são metais neutros, metais de transição de carga +1, metais da segunda e terceira série de transição com carga +2. Por quê? Porque os raios, na verdade, já são maiores, ou seja, carga baixa e raio maior, eles aumentam a maciez. Platina, exemplo da platina, do mercúrio +2, platina +2, mercúrio +2 e etc. Átomos de carbono neutros ou negativamente carregados, o bromo, o iodo com carga menor do que 3, no caso aqui o Br2, Br+, o cianeto, o iodeto+.
Então, esses são classificados como ácidos duros. As bases moles, duras e macias, né, a gente pode classificar, né, como a gente já viu, os halogênios, no caso aqui o flúor, o fluoreto, né, os oxigenados, no caso da água, o óxido, o hidróxido, as bases, né, os hidróxidos e os óxidos, os alcóxidos, todos eles aqui, os acetatos, os carbonatos, os nitratos, todos eles são considerados como bases duras. Por quê? Porque apresentam alta densidade eletrônica e carga, ou seja, a densidade eletrônica está muito presa ao núcleo devido à sua carga nuclear efetiva dos sítios ativos. As aminas e seus derivados, como a hidrazina, também são considerados como bases duras. As de fronteira, o bromo e o cloreto, o brometo e o cloreto e demais nitrogenados, por exemplo, aqui as aminas, né, as aminas e as suas substituições. O nitrogênio, os íons, no caso aqui, nitrito, né, ou seja, ligandos pelo nitrogênio como sítio ativo, dióxido de enxofre, no caso aqui, ligando-se com enxofre como base ativa, e o tiocianato ligando-se, por exemplo, com o nitrogênio. Nesse caso, são bases de fronteira. As bases macias, ou seja, moles, os iodetos, devido ao seu tamanho, e observe também que as características diferentes quando comparar com as bases duras, H-, os carbânios, né, no caso, carbono neutro, o cianeto, o monóxido de carbono, no caso aqui ligado pelo sítio ativo carbono, os enxofre, o enxofre orgânico, no caso aqui os alcóxidos, no caso aqui trocando o oxigênio pelo sulfeto, né? O fósforo e arsênio e os seus derivados. Todos esses aí são uma classificação onde se encontra em todos os livros. Eu, particularmente, não costumo de forma de classificar esses espécies de forma relativa, né? E não, né, vocês decorarem a tabela, isso não é a intenção. A intenção é vocês conhecerem um pouco dessas espécies, quando são duros e moles. Mas eu prefiro vocês classificarem de forma relativa e não de forma absoluta, como está na tabela. Então, qual dentre os pares são mais duros? Então, é uma classificação relativa. Se nós pegarmos o primeiro exemplo, né, tanto o flúor quanto o cloro, tanto o cloreto, tanto o fluoreto quanto o cloreto, elas são bases duras. No entanto, se nós compararmos uma com a outra, uma mais dura. Qual seria a mais dura? No caso, o fluoreto. Por que o fluoreto seria mais dura do que o cloreto? O fluoreto ele tem alta carga nuclear efetiva e mais uma eletronegatividade muito alta, o que prende em si a nuvem eletrônica em torno dele. Então, nesse caso, o fluoreto é o íon mais duro. Entre o cloreto e o brometo, o cloreto é a espécie mais dura. Por que ela é a espécie mais dura? Ela é a espécie mais dura porque tem um raio menor. A gente sabe que o raio ele aumenta de cima para baixo na família. Então, como o cloro ele está em um período anterior ao brometo, ele tem um raio menor. Então, nesse caso, ele é mais duro do que o brometo. Quando nós compararmos as espécies de ferro mais 2 e ferro mais 3, nós observamos em que o ferro mais 3 tem uma carga maior. Se ela tem uma carga maior, a nuvem eletrônica ela se torna menor. Então, nesse caso, ela é mais atraída mais fortemente pelo núcleo, conferindo ao íon ferro mais 2, ou seja, o íon férrico, uma dureza maior do que o ferro mais 2, devido a nuvem eletrônica ela ser menor, devido a ela ter uma deficiência maior de elétrons. Se nós pegarmos a amônia e a água, nós devemos verificar quais são os sítios ativos dessas moléculas, que nesse caso é o nitrogênio na amônia e o oxigênio na água. Então, se nós compararmos a eletronegatividade do nitrogênio, que é o sítio ativo da amônia, e a água, que é o sítio ativo, e o oxigênio, que é o sítio ativo da água, nós observamos que o oxigênio é mais eletronegativo, portanto, ele é mais duro do que a amônia. Então, a água é mais dura do que a amônia. Se nós pegarmos aqui os derivados as aminas, uma amina terciária e a fosfina, também recai no caso anterior da amônia e água, onde eu tenho que encontrar os sítios ativos, onde R3, esse R aqui são radicais orgânicos. Então eu tenho o nitrogênio como sítio ativo e o fósforo como sítio ativo na fosfina. Então observa-se também
que o nitrogênio, nesse caso, ele é mais eletronegativo do que o fósforo. Portanto, o nitrogênio, ou seja, os derivados da amônia, são as aminas, são mais duras do que as fosfinas. Se nós pegarmos agora o sódio e o potássio, né, ambos são duros, né, são ácidos duros. No entanto, tem um mais duro do que o outro. Nesse caso, né, o sódio ele tem um raio menor do que o potássio, uma vez que eles têm a mesma carga, mais um. Então, nesse caso, o sódio, devido ao ter um menor raio, apresenta uma dureza maior. Se nós pegarmos agora o fluoreto de alumínio e o brometo de alumínio, ele recai no caso que nós vimos aí do efeito indutivo do ligante, ou seja, aquele ligante que tem maior eletronegatividade, ele causa, por efeito indutivo, ele retira a nuvem eletrônica, tornando esse átomo central como mais duro. Então, nesse caso, nós temos que o alumínio, o fluoreto de alumínio é o mais duro. Então, alguns princípios básicos do ácido de base de Pearson. Ou seja, uma característica interessante é que ácidos duros interagem favoravelmente com bases duras. Essas interações duro-duro, eles elevam o caráter iônico do composto, enquanto que os ácidos moles interagem favoravelmente com bases moles. Nesse caso, essa interação mole-mole favorece ou eleva o caráter covalente. Uma das explicações que a teoria de Pearson explica bem é a solubilidade de alguns sais de metais. Então, por exemplo, nós temos aqui os aletos de prata, o fluoreto de prata, o cloreto de prata, o brometo de prata e o iodeto. E a gente observa que a solubilidade desses compostos, ele diminui de cima para baixo, como nós vemos aqui. Bom, a prata, como nós já sabemos, é um ácido mole, ou seja, é um ácido que tem a sua nuvem eletrônica deformada, ela é polarizável. E nesse caso, o fluoreto, nesse caso do fluoreto de prata, o flúor é uma base dura. Então, ele formou, nesse caso, uma ligação mole-duro. Quando em contato com a água, esses íons, ou seja, irão competir. O fluoreto, a prata irá competir com o fluoreto com a água. E nós observamos que a água, o seu sítio ativo, o oxigênio, ela é uma base mais mole, mais macia do que o fluoreto. O fluoreto é uma base muito dura. Então, nesse caso, quando está no meio aquoso, as moléculas de água irá ser substituída pelos átomos de flúor, o que confere que essa reação é deslocada no sentido dos produtos. E isso é evidenciado pelo KPS, ou seja, o KPS é bem alto, 205. Então, isso significa dizer que essa reação é deslocada completamente para formar o complexo. O complexo, no caso aqui, de diamine prata. Isso devido, obviamente, à competição entre as bases. Então, como a prata é um ácido mole, ele prefere se ligar a uma espécie também mais macia, no caso aí, se comparado com o flúor, que é a água. O cloreto de prata e o brometo de prata, que são mais macias, observa-se que a tendência é o KPS, ou seja, a constante de solubilidade, ela diminuir. A menor valor é de se esperar, o KPS menor é quando a prata se estiver conectada ao iodeto, porque ela vai preferir ficar com o iodeto do que se ligar com a água, uma vez que o sítio ativo, no caso aqui da água, é o oxigênio, é muito mais dura do que o iodeto. O iodeto é macia. Então, a prata, como é mole, liga-se preferencialmente a espécies também moles, que é o caso do iodeto. Então, dificilmente a água vai conseguir retirar o iodeto e ocupar o seu lugar para formar o complexo. Por isso, o seu KPS é bem baixo. Então, a solubilização do composto ocorre após a hidrólise, no caso que é a água, para competir com esse íon que nós vimos aí. Então, quanto menor o KPS, menor a capacidade de trocar, no caso o ânion, aí, pela água. Isso devido justamente à teoria de Pearson. Isso é evidência da teoria de Pearson.
Por quê? Espécies iguais, elas tendem a ficarem juntas, ou seja, mole, mole, duro, duro. Como a prata é uma espécie mole e o iodeto é uma espécie mole, a tendência é ficar junta e a água não conseguir romper e ocupar o seu lugar. E observa-se nitidamente que a solubilidade ela aumenta, ela diminui nesse sentido. Outra evidência com relação à teoria de Pearson, a teoria de ácido mole e duro, é com relação às energias de dissociação. A energia de dissociação é a energia necessária para romper, para quebrar a ligação. Ou seja, quando essa ligação ela for mais forte, maior é a energia necessária para separar os cátions e os ânions. Então, nesse caso, eu tenho os compostos aqui iônicos de lítio, com flúor, com cloro, com bromo e iodo, e observa-se que as energias de dissociação ela aumenta de cima para baixo, ou seja, à medida que aumenta a força da ligação. Bom, então, se nós compararmos aqui o fluoreto de lítio, para quebrar a ligação do fluoreto de lítio, a energia é bem maior, enquanto que para quebrar a ligação do iodeto de lítio é bem menor, 352 kJ por mol. Observa-se que o lítio é duro, é uma espécie dura, e o fluoreto também é uma espécie dura. Então, como se liga espécies iguais, lítio duro, flúor duro, para quebrar essa ligação, requer uma maior quantidade de energia dada a força de ligação maior. Enquanto à medida que a gente desce trocando o ligante, a gente observa que o lítio é uma espécie dura e o iodeto uma espécie mole. Então, mole, duro, que não é favorecida pela teoria de Pearson. Nesse caso, tem-se uma energia menor para quebrar a ligação, ou seja, a ligação é menos intensa. Então, nesse caso, o lítio é um ácido duro, portanto, ele se liga bem forte, ou seja, fortemente ao flúor, conferindo uma ligação bem forte. Outra evidência com relação à teoria de Pearson é a formação dos minérios na natureza. Então, por exemplo, os cátions, que são mais duros, no caso aqui do lítio, do ferro, do magnésio e alumínio, eles são encontrados na natureza na forma de óxidos. Enquanto que os cátions mais moles, ou seja, chumbo, zinco, antimônio e cádmio, eles são encontrados na forma de sulfetos. Isso é mais uma evidência da aplicação da teoria de Pearson para explicar a formação de óxidos na natureza. Ou seja, óxidos duros, espécies mais duras, cátions mais duros, formam óxidos. Cátions mais moles ou macios formam sulfetos. Outra evidência também da teoria de Pearson é a explicação de alguns sistemas, dos sistemas biológicos, algo chamado de bioacumulação de metais pesados. Bom, o que é bioacumulação? A bioacumulação é quando é lançado no ambiente metais pesados, principalmente resultantes de processos industriais, e esses metais pesados, em contato com os compostos orgânicos, eles se ligam aos compostos orgânicos e são potencializados na cadeia alimentar. Então, por exemplo, mercúrio e chumbo, assim como o cromo, mas principalmente mercúrio e chumbo no ambiente, quando são lançados, eles se ligam à matéria orgânica por seres superiores, no caso aqui nós humanos, e nós temos as proteínas. Nas proteínas nós temos alguns grupos funcionais. Nós temos o nitrogênio, o enxofre e o oxigênio. Se nós pegarmos aqui, baseado na teoria de Pearson, de moleza e dureza, nós vemos aqui que o chumbo é uma espécie mole, porque ele tem uma carga baixa e um raio grande, porque ele é um metal de transição, e é um dos últimos da terceira série de transição, então ele tem um raio grande, e então ele é muito polarizável, ou seja, a sua nuvem eletrônica ela se deforma com facilidade. Se nós pegarmos as proteínas, no caso aqui a cisteína, nós observamos que tem 3 sítios ativos, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, no caso aqui na forma de sulfetos. Então, nesse caso, nós vemos que o mais macio, ou seja, o mais mole, é o enxofre, porque é uma base que tem uma carga maior, carga -2, e é um raio bem maior, se a gente pegar em relação ao nitrogênio e oxigênio. Tanto o oxigênio como o nitrogênio ele tem carga nuclear efetiva muito alta, alta eletronegatividade em relação ao enxofre. Então, o mercúrio, do metilmercúrio que está no ambiente, ele vai preferir se ligar às proteínas numa ligação bem forte.
né? Então, essa ligação bem forte, ela acumula e não se desprende mais. Outras proteínas aqui, como a selenocisteína, né, também que possui o selênio, por o selênio ele é muito mais, a ligação entre o selênio e o mercúrio é muito mais forte do que, inclusive, com o enxofre, porque o selênio é uma base mais macia, né, do que o enxofre. Então, nesse caso, formam compostos, formam ligações bem fortes, uma vez conectadas, principalmente no sistema nervoso, né? O chumbo no sistema nervoso e o mercúrio, eles se ligam a essas proteínas e não largam mais. A intoxicação, por exemplo, por monóxido de carbono, que causa morte por asfixia, o nosso sangue ele transporta ferro, né? Ele transporta ferro. O ferro transporta o oxigênio. Então, o oxigênio, que é uma base mais dura, né? Quando se liga ao cianeto, tanto ao cianeto quanto ao sol, ele se liga de forma forte e não libera mais para transportar o oxigênio. Né? Alguns metais pesados, ou seja, mais moles, ele bioacumula em proteínas, que é o caso aqui do mercúrio e do chumbo. Íons de metais, aí, no caso mais duros, eles bioacumulam nos nossos ossos, ou seja, esses metais ele tanto se liga às proteínas como inclusive aos ossos. Por exemplo, o chumbo mais 4 e o cádmio mais 2, eles se ligam, ocupam o lugar do cálcio nos fosfatos, ou seja, há uma contaminação, dependendo da concentração desses íons, generalizada no corpo. Então, nós temos aqui o deslocamento de algumas bases, né, em relação a esses ácidos e bases. Ó. Imagine aí que eu tenho esse composto. Então, essa parte em azul, eu tenho ela mole. O F, nós sabemos, o flúor é um duro. No hidrogênio sulfito, o H é uma espécie dura e mole. Tá? Então, formará, no caso aqui, reagirá e formar mole, mole, duro, duro. Então, nesse caso, o K ela é bem alta, 10,3. Isso significa dizer que essa reação está deslocada no sentido dos produtos, né? Porque formou espécies mole, mole, duro, duro. No segundo exemplo, eu tenho em azul mole, duro, duro e mole, formando mole e duro, duro, duro. Nesse caso, o K é bem alto, ou seja, essa reação também ela é potencializada no sentido do produto devido às espécies serem iguais, formando mole-mole, duro-duro. Então, a tendência é formar mais produto. Por outro lado, era de se esperar que esse composto, nesse caso aqui, por mole, duro, formando duro, mole, duro, ela não tivesse, no caso aqui, uma constante tão alta. Era de se esperar isso. No entanto, a constante é bem alta e os produtos, nesse caso aqui, é deslocado no sentido de formar produto. Porque a teoria de Pearson ela não é o único fator que determina. Nós temos também a força dos ácidos das bases. Nesse caso aqui, a força da base conjugada, o que torna essa reação favorável à formação do produto. Outra reação que acontece da mesma forma é o hidróxido, que é duro, reagindo com mole-mole, produzindo mole, duro, mole. O K é bem alto. Então, se observa-se que quando se forma na reação uma espécie solta, nesse caso da primeira reação duro e mole, é a reação ela não segue, vamos dizer, fielmente a teoria de Pearson. Por isso que há uma divergência nessas reações. Algumas moléculas com mais de um sítio reacional, no caso aqui do tiocianato. Se a gente observar o tiocianato, eu tenho dois sítios ativos. O enxofre, que é um sítio mole, e o nitrogênio, que é um sítio duro. Então, se a gente colocar as espécies ouro e ferro, por exemplo, a qual desses sítios ativos ele iria se ligar? Então, no caso aqui, o ferro, como é uma espécie dura, procura espécies também duras para se ligar. No caso, sítios duros. Nesse caso, o íon ferro prefere se ligar
ao nitrogênio. Enquanto que o ouro, pelo fato de ser um ácido mole, ou seja, de raio grande e carga baixa, ela prefere se ligar a sítios que têm a mesma característica de sítio mole. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima.